Saiu do grupo de ciclismo por causa de posição política? Nesse vídeo, vou levantar 10 lições importantes para você entender por que isso acontece. Mas antes de tudo, preciso dizer, ao publicar o vídeo com o título Ciclistas de direita e ciclistas de esquerda, qual lado é o mais idiota? Não foi só uma crítica à polarização, foi um espelho. E como todo espelho mostra o que muita gente não quer ver, isso gerou reboliço. Pessoas saíram do grupo do WhatsApp, se desinscreveram do canal, bloquearam, romperam. Tudo porque alguém ousou desafiar a bolha emocional em que elas vivem. As pessoas não estão interessadas em ouvir o outro lado, elas estão interessadas em autoafirmação. Querem reforçar a narrativa de que estão do lado certo, do lado do bem, da verdade absoluta. E qualquer discurso diferente vira automaticamente um ataque pessoal, uma heresia, uma ameaça ao mundo moral que elas construíram. Não há mais espaço para análise, só para catequese ideológica, onde o discurso não visa convencer, mas reafirmar os fiéis. Quando alguém diz algo fora da cartilha, não provoca reflexão, provoca pânico existencial, porque se ouvirem por tempo demais, podem começar a pensar, e pensar demais ameaça tudo aquilo que foi engolido sem crítica, partido, ideologia, líder e símbolo. Então, o mecanismo é simples: ignorar, excluir, bloquear, sair do grupo, cancelar. É o modo automático de quem vive dentro de uma bolha frágil e não quer correr o risco de acordar. Porque se acordar, vai ter que lidar com a dor de perceber que passou a vida inteira acreditando em meias verdades ou grandes mentiras bem contadas. Além disso, a política também virou uma nova forma de religião. Políticos são tratados como divindades, partidos como igrejas, e qualquer um que pense diferente é visto como um herege. Nesse cenário, é impossível haver diálogo, só sobra o dogma, o fanatismo e a idolatria. Se você se afastou de um grupo de ciclismo por causa de posição política, assista esse vídeo com calma, não para concordar, mas para pensar. Número 1. Se opiniões diferentes te afastam, talvez a amizade nunca tenha existido. Você se dizia amigo ou apenas convivia com o próprio reflexo? Quando o espelho trinca, a imagem some, revelando a futilidade dos laços. Suas amizades eram meros ecos da sua própria voz, uma projeção narcisista que desmoronou no primeiro sussurro de desacordo. Relações verdadeiras suportam o contraste, relações frágeis quebram no menor ruído, expondo uma imaturidade afetiva gritante. Você não tinha laços, tinha reféns da sua própria visão de mundo. E quando eles escaparam do seu controle emocional, você rotulou como traidores, aqueles que só estavam exercendo o direito de pensar diferente. Número 2. Quem rompe laços por política não está defendendo ideias, está se escondendo atrás delas para justificar a própria intolerância. Não se iluda. Você não é um militante apaixonado, é alguém que não sabe lidar com o contraditório. É mais fácil erguer a bandeira ideológica e gritar "não converso com quem pensa assim" do que admitir a fragilidade emocional de não saber processar uma opinião divergente. Você se esconde na trincheira da coerência porque tem medo de expor sua ignorância. Sua intolerância é só um disfarce, um biombo, uma desculpa decorada para continuar fugindo do desconforto de ser confrontado com o próprio vazio argumentativo. Número 3. Se tua ideologia exige que você odeie quem pensa diferente, então você não é político, você é fanático. O ódio, nesse cenário, não é uma consequência da sua convicção, é um pré-requisito para ela. Sua ideologia não é uma linha de raciocínio, é uma seita. O discurso vira mantra. A repetição de dogmas substitui a reflexão crítica. Qualquer um que questione vira inimigo. Sua utopia virou tribunal.
Você não debate, você condena. Sua boca não articula ideias, só repete slogans. Sua mente não pensa, só reproduz. Isso não é militância, é lavagem cerebral. E a pior parte, sabe qual é? Você nem percebeu que virou soldado de um exército que nunca te explicou por que de fato está lutando. Número 4. Maturidade é saber discordar sem precisar excluir. Quem rompe por política só revela a fragilidade do próprio ego. Se a sua identidade depende da concordância alheia, qualquer discordância se torna um ataque pessoal insuportável. Isso não é força de caráter, é carência ideológica. É uma insegurança disfarçada de coerência. Você não se afasta porque o outro te ofendeu. Você se afasta porque não suporta ser desafiado. Seu ego é um castelo de cartas. Qualquer vento de ideia nova ameaça derrubar tudo. Você chama isso de limite saudável, mas na prática é apenas um medo patológico de pensar fora do script. Número 5. A política virou desculpa para muita gente podar relações que já estavam por um fio. O discurso é ideológico, mas o corte é emocional. A briga política não é a causa, é o estopim. A rachadura na relação já existia, talvez pela sua própria incapacidade de construir laços mais profundos. A treta ideológica é apenas uma válvula de escape para frustrações e ressentimentos mal resolvidos. Você usa a política como um argumento nobre para justificar cortes que, na verdade, são apenas emocionais. No fundo, não é sobre política, é sobre ego, mágoa, orgulho ferido, pequenas invejas disfarçadas de princípios. A ideologia é só um pretexto conveniente para não ter que encarar suas frustrações mal digeridas. Número 6. Hoje a política virou religião. Não se pensa mais, só se crê. Você não apoia uma ideia, você segue uma doutrina. Seu político é um santo, seu partido é uma escritura sagrada. Qualquer questionamento vira blasfêmia. Nesse cenário, o altar não é a fé, é a ignorância. Você virou devoto de um projeto de poder. Não pensa, não investiga, só compartilha meme com logo de partido. Seu voto virou hino, seu argumento virou corrente de WhatsApp. Sua mente não serve mais para pensar, só para obedecer. Você acha que é engajado, mas está ajoelhado, sem perceber. Número 7. Se o teu filtro de afeto é político, tua afetividade é frágil. E provavelmente nem é tua, foi programada por algum comentarista de TV. Sua capacidade de amar, de se importar, de sentir empatia, está condicionada a uma etiqueta ideológica. Você não ama, você segue um roteiro. Sua empatia é ditada pela linha editorial do jornal que você consome. Você diz: não consigo me relacionar com quem pensa assim. A verdade é que você terceirizou sua bússola emocional. Sua empatia é seletiva, sua raiva é guiada. Sua afetividade virou marionete de um algoritmo ou de um formador de opinião que você nunca viu pessoalmente. Você nem escolhe mais quem odiar, já vem pronto no pacote ideológico. Número 8. Se sua visão política te torna incapaz de pedalar ao lado de alguém que pensa diferente, então o problema não é ideológico, é insegurança travestida de convicção. Convicções reais suportam o atrito, ideias firmes não temem o contraste, mas você precisa da bolha para continuar acreditando na própria versão do mundo. Isso revela que sua segurança ideológica é de fachada. Sua bicicleta virou muralha, seu grupo de pedal virou um bunker. Você diz que está defendendo princípios, mas está, na verdade, fugindo de qualquer conversa que possa te obrigar a raciocinar. Sua intolerância é só uma muleta emocional para não ter que lidar com o fato de que talvez você esteja errado. Número 9. A verdadeira liberdade não está em cercar-se de iguais, mas em suportar, aprender e crescer no contraste com os diferentes. A bolha é quentinha, não é verdade? Mas é estéril. Ela te priva do oxigênio da divergência, do atrito
que gera novas ideias, do desconforto que precede o crescimento. Ficar entre iguais pode parecer liberdade, mas é prisão disfarçada de conforto. É como viver numa sala de espelhos onde todo mundo aplaude sua própria ignorância. A convivência com os diferentes é o que te obriga a evoluir. Fugir disso é escolher a mediocridade intelectual. É aceitar ser um adulto que só sabe conviver com gente que diz amém. E número 10. Quando você se afasta por política, na verdade está confessando que não consegue sustentar suas ideias fora da bolha. Você não saiu do grupo, você se refugiou. Você não suporta o teste do contraditório, porque no fundo sabe que fora da bolha seu discurso desmancha como açúcar na chuva. Sua ideologia é forte só no coral, só no coletivo de vozes que repetem o mesmo script. Sozinho, você se perde, porque nunca aprendeu a argumentar, só a repetir. E isso não é coerência, é covardia intelectual. É um grito desesperado por proteção diante de um mundo onde ideias, de fato, são postas à prova. E o mais irônico são justamente esses que se acham politizados, os que compartilham manchetes com frases de efeito e acreditam ter consciência social, mas que surtam quando alguém pensa diferente. Se não conseguem conviver com divergentes, com a pluralidade, com o simples fato de que existem pessoas com outras visões de mundo, talvez fosse melhor juntarem todos, fazer uma vaquinha, comprarem uma ilha onde juntos, só eles, só entre iguais, de fato pudessem habitar aquele espaço, respirar igualzinho, falar igualzinho, pensar igualzinho, votar igualzinho, porque em sociedade isso está claro, vocês não sabem viver. Cara, não seu nome, acho que tá ali, ó.